Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, estamos na 33ª semana do tempo comum, a última semana do tempo comum. Domingo próximo celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e depois vamos começar o Advento, a preparação para o Natal. O evangelho que a igreja nos propõe, nessa segunda-feira, dia 20 de novembro, é a cura do cego de Jericó. Esse texto está em Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou-lhe o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a cura do cego de Jericó representa a nossa salvação eterna. O que é um cego? Aquele que não vê a luz. O que é a luz? É Deus. Estar cego é um símbolo evangélico de estar nas trevas do pecado. Os judeus entendiam isso muito bem, porque, ao contrário do que nós sabemos hoje, que a cegueira é fruto de um problema físico, talvez uma má formação que a pessoa não gerou a córnea ou qualquer coisa do tipo, ou sofreu uma meningite, por exemplo, na infância e perdeu a visão e assim por diante. Os judeus não pensavam assim. O judeu achava que a cegueira era consequência de um pecado. Que se uma pessoa era cega, era fruto de uma maldição. Que ele havia pecado, ou então que seus pais haviam pecado. Mas sempre havia um pecado e uma maldição que ocasionou, que gerou aquela cegueira. Por isso o cego era tido como um maldito. O cego era tido como uma pessoa malquista, um pecador. Algo muito ruim ele fez, ou algo muito ruim os pais dele fizeram. A cegueira então é símbolo do pecado, de estar no pecado, de estar perdido, de estar nas trevas. Infelizmente, nós pecamos. Espiritualmente podemos reconhecer que somos cegos. Estamos nas trevas do pecado. Precisamos nos aproximar da luz que é Jesus. E aqui, no evangelho de hoje, o cego de Jericó nos ensina o caminho da salvação. Os passos da salvação. Você quer se salvar? Você quer viver para sempre no alto da montanha? Você quer viver na felicidade eterna, na presença de Deus? Como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o que Deus tem preparado para nós, no alto da montanha. Se você está vendo esse vídeo, é claro que você quer o céu. Só vai assistir um vídeo religioso, só vai procurar um conteúdo religioso no YouTube aquele que quer o céu, aquele que busca o céu. E aqui, o cego de Jericó nos mostra o caminho da salvação. O primeiro passo do caminho da salvação. Ele havia ouvido quem era Jesus e ele havia crido em Jesus.
Sim, ele estava à beira do caminho, porque ele sabia que Jesus passaria por Jericó. Ele sabia que Jesus passaria por aquele caminho. Ele sabia que Jesus ia passar ali naquele dia. Ele não sabia o horário que Jesus passaria, mas ele sabia que Jesus passaria. Assim como nós. Sabemos que Jesus vai voltar na sua segunda vinda gloriosa. Não sabemos o dia em que Jesus voltará na sua segunda vinda gloriosa. Ou não sabemos se nós iremos a Jesus pela morte. Sim, porque pode ser que Jesus volte e ainda tenhamos nessa vida e seremos julgados. Ou pode ser que nós morramos e sejamos colocados na presença de Deus pelo juízo. O fato é, estaremos na presença de Deus e seremos julgados. Jesus vai passar. Ele sabia que Jesus passaria. E assim, sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, ele se põe sentado à beira do caminho esperando Jesus. Quanto tempo aquele cego estava ali sentado à beira do caminho em Jericó? 1 hora? 2 horas? 5 horas? 12 horas? 12 dias? 1 mês? Não sei. O fato é que ele estava sentado à beira do caminho, pacientemente esperando Jesus e suportando o seu sofrimento. À beira daquele caminho, o cego suportava o insulto dos homens, que o consideravam um maldito. À beira daquele caminho, aquele cego suportava o calor do dia, o sol, suportava a sede e a fome, suportava diversos sofrimentos. Mas ele estava ali porque ele sabia a salvação passaria por aquela estrada de Jericó e ele estava ali esperando Jesus. O primeiro passo para nós salvarmos, saber quem é Jesus. O cego sabia quem era Jesus. Crer em Jesus, o cego cria que Jesus podia curá-lo e esperar Jesus em sua segunda vinda gloriosa. 3 passos que o cego nos ensina sentado à beira de Jericó. Quando de repente ele ouve uma multidão, ele ouve vozerio de pessoas. Como ele era cego, então ele tinha um sentido da audição muito aguçado. Ele percebeu ao longe aquela multidão chegando, muito vozerio, muitas pessoas, muitos passos caminhando. Ele percebeu, só pode ser Jesus. Porque eu ouvi dizer que Jesus anda com uma multidão atrás dele, só pode ser Jesus. E ele perguntou, quem está passando? É Jesus de Nazaré. E ele grita, então, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas dizem rudemente que ele se cale, porque afinal de contas ele era um maldito, era um pecador público, alguém fruto de uma maldição. Como ele teria coragem de elevar a sua voz para falar com Jesus? Eles mandam ele se calar, rudemente vai dizer o evangelho. Muitas vezes a vida, o mundo, o demônio vai tentar nos afastar de Deus. Vai tentar calar a nossa oração. Muitas vezes, e tenha certeza, tenha isso em mente, quando você estiver mais perto da glória de Deus, mais o inferno vai se levantar para te derrubar. Mais problemas vão acontecer, mais coisas vão suceder para tentar te derrubar. Sabe aquela história de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Exatamente isso que aconteceu com o cego de Jericó. Quando ele começa a orar, quando ele estava bem próximo de Jesus, ele começa a clamar, a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas, os próprios discípulos de Jesus, as pessoas que estavam caminhando com Jesus, em vez de apresentar o cego a Jesus, eles mandam ele calar a boca. Cala a boca, cego, senta aí, cego. Não tormenta Jesus não, cego. Quem é você para clamar o nome de Jesus? Portanto, meu amado, quando a cruz se apresentar, saiba que você não pode desistir. Se a cruz se apresentou na sua vida, se a tribulação se apresentou na sua vida, é sinal que você está muito próximo de Jesus. São Francisco de Assis dizia assim, eu tenho medo do dia em que eu não sofro, em que eu não tenho cruzes, porque nesse dia eu tenho medo de que Jesus tenha se esquecido de mim. O que São Francisco quer dizer com isso? Quer dizer que no dia que ele não tem cruzes, pode ser que nesse dia ele estivesse longe de Jesus. Longe de Jesus. Porque o demônio só ataca as pessoas que estão próximas de Jesus. As pessoas que estão longe de Jesus, que estão ausentes da presença de Deus, o demônio não ataca, porque já estão no domínio dele. Ele não precisa investir nas pessoas que estão longe de Jesus. Já estão no domínio, já estão condenadas ao inferno, praticamente, pela sua vida, se não se converterem. Mas aqueles que estão próximos de Jesus, aqueles que estão orando, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Esses que o demônio quer atacar, esse que o demônio quer tirar da presença de Jesus. Terceira coisa que essa passagem do Evangelho nos ensina. Jesus sempre ouve a nossa oração. Jesus se aproxima do cego de Jericó e diz, o que queres que eu te faça?
Gente, ele era um homem cego. É claro que ele queria que fosse curado. Jesus não é Deus onisciente? Claro que Jesus sabia que aquele cego queria ser curado. Nem precisaria ser onisciente, pelo simples raciocínio lógico. Então por que Jesus faz essa pergunta? O que queres que eu te faça? Jesus é Deus. Jesus é a própria sabedoria eterna encarnada. Ele é onisciente. Antes que aquele cego fosse formado no seio de sua mãe, pelos séculos dos séculos, Jesus já conhecia aquele cego, porque Jesus é Deus. Jesus já sabia, antes da criação do mundo, antes da criação dos anjos, na eternidade, Jesus já sabia que naquele dia, naquela data, naquela hora, ele estaria diante daquele cego em Jericó. Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia, pelos séculos dos séculos, que hoje, nesse dia, você estaria vendo esse vídeo, com esse celular ou com esse computador, ouvindo essa pregação. Ele é Deus. Então por que Jesus pergunta para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Jesus espera a nossa oração. Jesus espera a nossa oração. E aí quando Jesus ouve a oração do cego dizendo, Senhor, que eu veja, Jesus o cura imediatamente da cegueira. E o povo glorifica a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Jesus sempre ouve a nossa oração. É muito claro que muitas vezes ele não vai nos dar exatamente aquilo que nós pedimos, porque aquilo nos levaria ao inferno. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir. E pedimos coisas, pedimos graças que na verdade é um mal para nós. Senhor, eu estou cheio de dívidas. Me dá a graça de pagar todas as minhas dívidas. Mas foi exatamente a dívida que me aproximou de Jesus. E suportando com paciência o sofrimento dessa dívida, que eu vou crescer no amor a Deus. Então a dívida é a cruz que Deus me permitiu carregar para que eu o ame cada vez mais. E carregando essa cruz, que são as dívidas, entre na vida eterna. Se ele tirar a dívida, ele tira a cruz. Se ele tirar a cruz, eu não cresço em paciência. Se eu não cresço em paciência, permaneço no pecado, permaneço nos meus vícios, permaneço no meu egoísmo e não me salvo. Então, em vez de Jesus tirar as dívidas, Jesus me dá o dom da paciência, a graça de amá-lo apesar das cruzes. Jesus me cumula de bens espirituais e me cumula ainda de bens materiais, ao ponto que ele me concede a sua providência, a sua divina providência, para que eu viva até mesmo com uma certa tranquilidade, apesar de permanecer com a dívida. Porque ele é um Deus maravilhoso. Ele sempre escuta a nossa oração. E é muito comum, muitas vezes, Jesus tirar até mesmo a dívida. Até a mesma dívida. Mas o que eu quero dizer é que ele sempre escuta a nossa oração. E se ele não nos dá exatamente o que pedimos, nos dá um bem ainda muito maior. Portanto, meus irmãos, o cego de Jericó nos mostra o caminho do céu. O caminho do céu. Suporta com paciência as demoras de Deus. Espera no Senhor. Luta, luta, luta. Não desiste. Luta pela santidade. E apresenta sempre a Deus as suas necessidades em oração. Esteja sempre na presença de Deus pela oração. Paciência, oração, perseverança. Marcos capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Caminha no caminho do cego de Jericó, porque apesar de ser cego, ele enxergava melhor do que todos os outros. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.